Então, com destaque para a saúde, para falar então de obesidade. A obesidade aqui no estado de Goiás está aumentando em praticamente todas as idades. Os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutrição do Ministério da Saúde. Em 10 anos, apenas as crianças menores de 5 anos mantiveram estável o índice de excesso de peso. A constatação foi divulgada pelo Atlas da Obesidade no estado de Goiás, que foi desenvolvido por pesquisadoras da Faculdade de Nutrição e também do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, detalhar mais esse Atlas da Obesidade a partir de agora, em contato com a professora do curso de nutrição da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, professora Marília Mendonça Guimarães. Professora Marília, uma ótima tarde, muito obrigada pelo contato aqui conosco e seja bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde. Para a gente entender um pouquinho mais, professora, a respeito desse Atlas da Obesidade, o que ele mostrou, né? Além desse dado que eu trouxe aqui inicialmente, de que as crianças menores de 5 anos foram as únicas, então, a manter esse índice de excesso, né, de obesidade ali estável. O que mais que esse Atlas traz de informação relevante? Exatamente. Nós fizemos esse estudo onde nós observamos os dados de 2010, né, nesse período entre 2010 e 2020, e nós observamos um aumento significativo do excesso de peso para todas as fases da vida, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, com exceção das crianças de 0 a 4 anos, onde elas se mantiveram com prevalências estáveis ao longo desses 10 anos. Professora Marília, de acordo com o estudo, né, os adolescentes goianos tiveram um maior aumento no número de pessoas com sobrepeso pela faixa etária. Entre eles, no intervalo de 2010 a 2020, né, que é o período do estudo, aí, a prevalência teve um aumento de 80%. Eu queria que a senhora explicasse, então, o que pode estar acontecendo com os nossos adolescentes para esse número tão alarmante. Exatamente, foi um aumento bastante importante, né, onde em 2010 nós tínhamos valores de 18,2% de prevalência de excesso de peso aqui no estado de Goiás, e em 2020 isso, né, aumentou para 32,7%, então é um aumento extremamente importante e que a gente pensa em algumas hipóteses para que isso esteja acontecendo, né? A primeira questão é em relação ao ambiente alimentar desse adolescente. A gente sabe que há um aumento crescente do consumo de alimentos que são ultraprocessados, que são aqueles alimentos prontos para consumo, né, de mais fácil preparo, e que isso é muito comum nessa faixa etária, consumo de bebidas açucaradas também, e também as questões relacionadas ao estilo de vida, né, assim como a alimentação, que também é um estilo de vida, mas também o sedentarismo, aqueles esportes, né, aqueles jogos que não são mais aqueles esportes ao ar livre, e sim em jogos eletrônicos, séries, então um estilo de vida mais sedentário. Então, a gente pode atribuir isso, né, como hipótese, tanto em relação ao ambiente alimentar, à alimentação, como também a esse estilo de vida sedentário. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a professora Marília Mendonça Guimarães, ela que é professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Professora, a partir de agora, então, a gente detalha aqui no Atlas da Obesidade que mostrou que foi, na verdade, dividido por municípios. Existe alguma preocupação com alguma região aqui do estado onde essa taxa de obesidade é observada ali com uma taxa maior? Tem isso, essa divisão regional, alguma preocupação para alguma região específica aqui do estado? Sim, o nosso Atlas, nós estudamos todos os municípios do estado de Goiás, os 246 municípios, e o nosso estado, ele é dividido em 5 macro-regiões e 18 regiões. Então, assim, dessas macro-regiões, a gente observou a região sudoeste como tendo as maiores prevalências para algumas faixas etárias, como, por exemplo, a faixa etária dos adultos, né, a fase da vida adulta. Mas a nossa intenção não foi ranquear
né, assim, qual é o município, qual é a região onde há maior prevalência de obesidade, mas sim trazer esse retrato, né, de como está o excesso de peso no nosso estado, para favorecer a tomada de decisão, né, desses gestores que atuam, né, tanto em nível municipal quanto em nível estadual, e fazer esse acompanhamento ao longo dos anos para ver como é que esse excesso de peso está se comportando, né, em nossa população. Professora Marília, a busca pela praticidade, né, a senhora citou aí essa questão desses alimentos prontos ou semi-prontos, ela colabora para o ganho de peso? E se isso realmente acontece, como fazer para as pessoas entenderem que uma alimentação saudável é fundamental para todos os outros âmbitos da vida? Sim, normalmente esses alimentos ultraprocessados, eles são alimentos que têm um teor de açúcar, de gordura e de sódio bastante elevados. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de selecionar aqueles alimentos que nós vamos consumir, que são as nossas escolhas alimentares, e buscar por escolhas alimentares saudáveis. Então, algo importante a gente se pensar é no nosso planejamento alimentar, de acordo com o estilo de vida de cada família, de planejar a semana. Tivemos um problema aqui na conexão com a professora Marília Mendonça. Ela está conversando aqui com a gente a respeito do Atlas da Obesidade, que foi ali desenvolvido por pesquisadoras da Faculdade de Nutrição e também do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Professora Marília, nós tivemos uma interrupção no contato via internet. Queria pedir para a senhora retomar a resposta que a Paloma fez. A pergunta que a Paloma fez, por favor. Sim, o que nós precisamos é realizar um planejamento alimentar, né, a respeito da nossa semana, incluindo essa questão das compras, porque fica mais fácil quando a gente tem um planejamento, né, de como vão ser as nossas refeições, fica mais fácil da gente preparar esses alimentos. Ao contrário de quando não existe um planejamento, o que acontece? Normalmente a gente recorre a esses alimentos que estão de mais fácil acesso, alimentos prontos, alimentos ultraprocessados, que são alimentos que têm o maior teor de gordura, de açúcar e de sódio, que são nutrientes que a gente sabe que, quando consumidos em quantidades excessivas, fazem mal à nossa saúde. Professora Marília, a senhora falou sobre essa questão das escolhas alimentares. Outro grupo que também teve um aumento, né, de acordo com a pesquisa, foi de crianças entre 5 e 9 anos de idade, que veio aí com esse aumento de 30%. Isso se deve à má alimentação dos pais? É uma coisa que às vezes os adultos acabam não levando em consideração, que as crianças são esponjas, né? Então não adianta eu comer chocolate e doces e tentar colocar meu filho para comer cenoura e brócolis. Uhum. Existem muitos determinantes sobre essa questão da obesidade, né? Eu posso colocar assim que poderia ser um dos fatores, né? Essa questão, porque a alimentação ela é da família, né? Então aquilo que é comprado, que é colocado dentro de casa, então é uma alimentação da família. Mas existem vários fatores que determinam, né, essa questão da obesidade. Tanto essa questão de estilo de vida, né, de alimentação, de atividade física, mas também essa questão de ambiente alimentar, que é aquilo que eu estava comentando agora há pouco, né? De qual a estrutura, né? Quais são o tipo de comércio, de alimentos que tem ali onde essa criança mora, ou onde essa criança estuda, né? O que tem disponível nessa cantina. Então, perto de onde essa criança mora, tem feira, né? Qual que é o tipo de produto que está disponível nesse mercado? Então, tudo isso se refere a essa questão do ambiente alimentar. E também essa questão do estilo de vida, da atividade física dessa criança, né? Então, são vários fatores que determinam esse aumento de peso. A gente não pode falar que só essa questão assim dos pais, né, do que os pais compram, ou vários outros fatores que vão determinar isso. Professora Marília, é uma questão importante da gente falar aqui também, porque a obesidade é um problema também de saúde pública, né? A obesidade ali gera diversas doenças cardiovasculares, né? Que com certeza ao longo prazo, né, vai ali agravando também, comprometendo a saúde.
As autoridades, né, os governos, eles estão cientes dessa situação, desse aumento de obesidade praticamente em todas as idades no estado de Goiás. É preciso a gente pensar já em políticas, reforçar e ter mais políticas públicas para tratar desse assunto, né, desse aumento de obesidade aqui no estado de Goiás, para evitar um problema maior de saúde pública futuramente? Sim, esse Atlas ele foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. Então, né, em nível estadual e também em nível municipal, por exemplo, aqui em Goiânia, né, a Secretaria Estadual e Municipal sempre trabalha junto com a universidade, então com a Faculdade de Nutrição. Eles participaram conosco, até porque o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional é um sistema do Ministério da Saúde e que ele é alimentado dentro das unidades básicas de saúde, né, no SUS. Então, nós reunimos essas informações, analisamos e, né, transformamos nesses mapas, né, nesse Atlas. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, né, está ciente desse cenário e, com certeza, é um material que vai ser utilizado, né, nessas políticas públicas de alimentação saudável, de enfrentamento da obesidade e das doenças crônicas que são relacionadas à obesidade, para a gente enfrentar, né, essa situação que o Atlas nos mostrou. Agora, então, o que vai ser feito, né, com todas essas informações que foram ali levantadas, né, e pelo Atlas da obesidade aqui no estado de Goiás, o que vai ser feito para melhorar toda essa situação? Então, dentro desse projeto do Atlas, né, a gente tem um projeto maior, que são as ações de enfrentamento da obesidade no estado de Goiás. Nós já fizemos um curso de formação para gestores na área de saúde, que é exatamente relacionado a essa questão da gestão das ações de alimentação e nutrição, dessa importância. E existem também vários programas relacionados à alimentação saudável, né, tanto em nível federal quanto em nível estadual e municipal. E o intuito é o fortalecimento desses programas, né? A gente ter esse diálogo com esses gestores, que foi esse passo inicial que nós fizemos para colocar, né, em evidência esse assunto da alimentação saudável dentro da atenção básica de saúde, porque já é um assunto que é trabalhado, mas a gente quer fortalecer ainda mais esse assunto, trabalhando essas políticas públicas de enfrentamento da obesidade e da alimentação saudável. Professora, a pesquisa ela levou 10 anos, né, de 2010 a 2020. É uma curiosidade minha mesmo saber se houve algum pico, algum momento que acrescentou mais durante a pandemia. A Jéssica comentou no início da nossa entrevista que a gente tinha falado sobre essa questão da obesidade, a gente trouxe esse assunto aqui no Tom Maior essa semana, e várias pessoas se queixam do ganho de peso durante a pandemia. Houve alguma observação sobre esse período? Assim, a gente não olhou em relação à pandemia. O que a gente considerou é que, né, como foi de 2010 a 2020, e 2019 foi ali no final de 2019 o início, né, da pandemia, talvez a gente veja esse impacto no próximo estudo, né, quando a gente for analisar os dados de 2021 ou da próxima década, né, entre 2020 e 2030. Aí talvez a gente veja com mais clareza esse impacto, até porque no ano de pandemia, esses dados, a coleta desses dados, ela reduziu um pouco, porque as pessoas foram menos nas unidades de saúde, né? A gente sabe que as pessoas estavam, assim, com um pouco de receio de sair de casa, de dar continuidade nos seus tratamentos de saúde. Então, esse impacto da pandemia, a gente vai ver com mais relevância em estudos futuros. Mas, assim, a gente já tem informações, né, de outros estudos e de observação também, que a pandemia, ela impactou, sim, no estado nutricional da população, né, porque houve uma grande mudança de estilo de vida, onde as pessoas ficaram mais em casa, né, trabalho remoto, então houve uma modificação importante nesse estilo de vida, que inclui a alimentação. Professora Marília Mendonça Guimarães, muito obrigada pelo contato aqui, pelos esclarecimentos conosco aqui no Tom Maior. Até uma próxima e seja sempre bem-vinda. Muito